Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com o Fábio Ribeiro, especialista em política internacional. Fábio, eu vou pedir aqui os seus conhecimentos para a resposta dos telespectadores. O Arnaldo Martins, da cidade do Céu, em Praia Grande, por que no Brasil se criou essa mentalidade de que a sociedade organizada tem que se sempre com o bandido? Uriel, eu lembro no último programa ele fez uma pergunta interessante e essa também. Essa é uma resposta... Não é do Uriel. Essa é do Arnaldo, né? Não é do Arnaldo, o Uriel é a próxima. Mas essa pergunta é uma que eu tento responder todos os dias, né? É a vitimização do bandido e a vítima transformada em bandido. É igual os direitos humanos. A gente inverte tudo. Então, totalmente. Tem primeiro que tudo é culpa do Estado, tudo é culpa do sistema e ninguém olha para o umbigo, né? Então, muitas vezes, você não enxerga o que levou aquele bandido. Nós tivemos uma mudança aí, que é que nem o próprio terrorismo, né? O terrorismo de hoje não é o mesmo terrorismo da década de 80 e 90, que ele tinha uma finalidade de vingança, ele estava sobre outros aspectos de política internacional e de interferência de países, de potências em países menores. Hoje eu tenho o terrorismo midiático, que é aquele que ele busca esse trabalho da mídia intensa sobre ele, para ele aparecer e ele executar suas tarefas sobre um projeto de poder, muitas vezes, de um núcleo individual. Não necessariamente da mesma ótica de terrorismo da vingança ou até mesmo contra as superpotências, né? Vamos chamar assim. No caso do bandido, ele é mais... O de hoje, o bandido, você vê que ele não necessariamente ele é um problema do Estado. É que ele vem de uma estrutura de destruição da própria família, que se perdeu, das escolas e da educação que estão sucateadas, e de um outro sistema em paralelo, como você falou, habitação, saneamento, saúde, né, e outras condições, que dê para ele uma condição de cidadão. Mas isso ele aproveita desde a base familiar e o restante ele abandona, ele não necessariamente entra naquele sistema. Porque a família já vem num escopo de destruição. E aí o que acontece? Se você for pegar um percentual gigantesco de famílias destruídas, que tem de alguma forma um marginal dentro, que foi constituído dentro daquele seio familiar. E aí muitas vezes você transforma ele, porque ele é o teu ente querido que ele está do teu lado, você transforma ele em vítima. Eu tive casos na minha família de 3 primos, que 2 envolvidos com narcotráfico e 1 com assalto. Um infelizmente morreu. Um não se recuperou e o outro se recuperou. O que se recuperou, inclusive, graças à própria família. Só que a gente não tem a capacidade de assumir ele como marginal que a gente tem que resgatar. Transforma ele numa grande vítima. E aí você pergunta, poxa, mas ele teve escola, ele estava no mesmo, né, teve as mesmas condições, teve a mãe, uma excelente formadora. Mas ele optou por uma situação. Ele optou. Veja o caso, esses dias que teve aquele caso dos 2 brasileiros, um faleceu lá no México. O irmão que sobreviveu, ele falou assim, não, eu usava drogas, era curtição e tal, olha a destruição que ele levou, foi uma opção dele. E o relato dele foi emblemático, ele se sente culpado por tudo que aconteceu. É uma opção, nós temos medo de assumir a opção. É a mesma coisa, você fala assim, você está apontando o dedo lá pro brasileiro que morreu lá, do traficante que morreu lá na Indonésia. É fácil julgar, esses dias eu ouvi uma expressão assim, é fácil julgar. Eu falei, se fosse eu, o que aconteceria? Se fosse eu, Fábio Ribeiro, que tivesse optado por aquela situação, com certeza eu ia ser julgado de ponto final. E acabou. É uma opção, nós temos medo de ver e de aceitar a opção. Fábio, o Uriel Vilas Boas, agora sim, a pena de morte, deixa eu ver aqui a pergunta do Uriel, a pena de morte é uma prova de incapacidade que não se investe no campo social. Em nenhum país do mundo foi solução. O governo brasileiro agiu de forma contra a Indonésia? Não, eu vejo assim, eu concordo com o Uriel que a pena de morte ela não é uma solução. Não é uma solução. Muitas vezes ela acaba sendo um instrumento de tanta violência que o próprio clamor público chama isso. Só que o mesmo nível do clamor para chamar a pena de morte não chama para educação. Ou como, por exemplo, a gente para uma cidade como São Paulo para discutir 20 centavos ou qualquer tipo de aumento do transporte, mas não para uma São Paulo para discutir educação. Não para uma São Paulo para pedir aumento de salários.
aos professores ou para a infraestrutura. Nós não fazemos isso. Então, a gente acho que não sabe nem pesar o que é, por exemplo, ele coloca questões sociais, eu acho que a gente não sabe pesar isso mais. E a pena de morte é aquele clamor mais imediato, porque é tanta violência, o povo está tão cansado, que eu também penso lá como indonésio, porque assim, a maioria da população indonésia é a favor da pena de morte e quer que ela continue. Então, na verdade, pode ter sido utilizado até como instrumento político. Mas o presidente da Indonésia, ele deu resposta também à própria sociedade, ele estava validado pela sociedade. Lógico, ele não fez por vontade própria. Ele poderia aceitar a clemência da presidente Dilma. E aí ele ficaria, logicamente a população ficaria contra ele, porque ele já com certeza teve outras medidas nesse sentido. Né? A lei o faculta essa entre possibilidade. Nós, a lei de pena de morte na Indonésia é de 1964. Um ano emblemático até para nós, mas... Ô, Fábio, tem mais uma pergunta aqui do Matheus do Gonzaga. O nosso Código Penal isenta a culpabilidade o cidadão que mata em sua legítima defesa, defesa de terceiros e por estado de necessidade, ou seja, para defender a vida. Muitas vezes é preciso matar porque a sociedade organizada hipocritamente é contra a pena de morte, alegando que ninguém pode tirar a vida do ser humano. Não é o caso do Estado agir em legítima defesa do cidadão brasileiro? O Matheus ele toca num ponto importante, mas aí você tem duas linhas. Primeiro que a legítima defesa é que você ter o direito de se proteger, de autoproteção, considerando que muitas vezes o Estado não lhe deu essa proteção, considerando inclusive também que você paga impostos para isso. Ponto. No outro caso, você considera um Estado soberano que ele regula que aquele crime, de alguma forma, ele matou ou ele é instituído que vai ajudar a matar outros cidadãos. Então você tem uma distância aí do que ele está falando de legítima defesa e pena de morte. Porque eu não posso considerar, vem alguém me assaltar mão armada e eu reajo e acabo matando o bandido. Eu não criei aquela situação. E primeiro fui proteger a minha vida que a própria Constituição determina. Que é a legítima defesa. Que é a legítima defesa. Então eu estou amparado, isso não é, eu matei ele, eu instituí naquele momento, naquele ato, a pena de morte. Não, eu instituí a defesa. Isso é defesa. É diferente até dos conceitos como existia no passado, o Ministério de Guerra, em um momento que o mundo estava em guerra, e eu tenho o Ministério de Defesa hoje. Até porque na nossa Constituição está muito claro que o Brasil abomina qualquer estado de guerra. E sim, ele tem um amparo de Forças Armadas do ponto de vista de defesa da sua estrutura. Então é um conceito um pouco distinto aí no que ele está falando. Fábio, a gente está chegando no final, o tema é muito importante. Uma outra discussão com relação ao porte de arma. Você acha que a população brasileira ela está consciente, ou seja, ela teria a responsabilidade de estar armada, lógico, através de um porte legalizado? Vou dar duas opiniões muito claras sobre. Primeiro, que eu sou a favor do porte de arma. Sempre fui a favor. Eu acho que se o Estado cumprisse o papel dele de proteção total, aí é uma coisa, mas ele não cumpriu. Segundo, nós já estamos 10 anos da norma de desarmamento. Essa norma se mostrou mais do que falida. A violência aumentou, sim, as armas na mão dos bandidos aumentaram, o controle não é eficiente em nada, e não significa que as pessoas que têm armas, pessoas de bem, cidadão que paga impostos, sai atirando por aí. Sai atirando por aí. Óbvio. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter o porte, com o controle de treinamento e preparação do cidadão, entendeu? Mas não essa linha não, aquela arma que estava com aquele cidadão de bem foi roubada. Não, eu acho que vem umas filosofias que fogem aí dos princípios da boa prática, principalmente da proteção da vida humana. Fábio, eu tenho apenas alguns segundos. O Pedro Silveira do Boqueirão: é público e notório que o tráfico de drogas é responsável pela maioria dos crimes praticados contra a vida. Você não acha que a Indonésia atinge o alvo certo para a diminuição da criminalidade com a instituição da pena de morte nesse tipo de crime? Assim, ele resolve um grão. Eu concordo. Não é algo que você fala assim, vai resolver o problema do narcotráfico. De repente, para eles lá é um aviso, para o mundo não. Você, aproveitando a pergunta do telespectador, como por exemplo, não sei,
a gente não tem tempo, né? Mas o fato da tolerância zero do prefeito Giuliani, aquilo ali foi uma resposta à criminalidade, né? Ou seja, então acho que, no meu entendimento, faltam políticas mais sérias para diminuir esse alto índice. E se você pegar Nova York, era uma das cidades mais violentas do mundo. Exatamente. Meu amigo Fábio Ribeiro, obrigado pela sua participação. Nós teremos mais do que conversar. Vamos ver se o Fábio consegue aí uma agenda mais flexível, né? Para retornar aqui no nosso programa. Olha, tinha mais perguntas, mas eu quero que você retorne mais vezes, porque o tema é importante e você explica com muita facilidade e conhecimento. E isso que é importante, essa é a razão do Hora Geral, tá certo? Não dá nem tempo de falar do BMEC, mas tá firme lá, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Obrigado, meu amigo Fábio, pela sua participação. Continue mais um pouco. Parabéns ao Ronaldo Pereira, o Marcos Rogério Peralta, o Fabiano Torres, o Reginaldo Oliveira, a Dirce Maria Pinto Clemente e o Jefferson Alves. Parabéns, felicidade, saúde, um abraço assim, ó, muito. E amanhã tem mais às 7 da manhã, a reapresentação às 4 da tarde. Tchau, tchau.